No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem valor nenhum. E não somente essas coisas, mas considero tudo como completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente a Cristo, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder de sua ressurreição. Quero também tomar parte dos meus sofrimentos, dos seus sofrimentos, e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Oremos ao Senhor. Pai, essa é a tua palavra, e o nosso coração arde por ela, o nosso coração queima por ela. Por isso, nessa noite, Espírito Santo de Deus, que essa mensagem, Pai, que é do teu coração, encontre morada em nossos corações. E que essa semente do Evangelho multiplique 30, 60 e 100 por um. E tudo aquilo que quer tentar roubar a semente, causar dispersão ao nosso coração, nós repreendemos em nome de Jesus. O texto que Paulo fala a nós, eu peço que pode deixar aberto para mim no versículo 7, ele é muito interessante, porque o apóstolo Paulo está diante de uma situação, que ele começa logo no início do capítulo 3, dizendo: eu falo isso novamente para vocês, e não quero que seja algo repetitivo. Então o apóstolo Paulo está trazendo aos irmãos de Filipe um assunto que ele já havia falado algumas vezes. Havia um grande problema na igreja, que eram pessoas infiltradas para tentar tirar o foco dos crentes de Filipe e levá-los para uma outra religião, a religião na qual muitos deles viveram, que era o judaísmo. Então Paulo, entendendo tudo isso e de acordo, não de acordo não é a palavra correta, mas diante das defesas que essas pessoas estavam fazendo, se infiltrando dentro da igreja, falando que eles precisavam ter atitudes de pessoas judias para viver com Cristo. O apóstolo Paulo, ele se coloca como exemplo, ele se coloca como alguém que era conhecedor da lei judaica, que era um cumpridor da lei judaica, que era um nascido, que era hebreu, da tribo de Benjamim, alguém que vivia de forma sem poder falar nada da sua atitude diante do judaísmo. Então é sobre isso que o apóstolo Paulo começa a falar, quando ele coloca: no passado, todas essas coisas valiam muito para mim. Então Paulo, ele se colocou como alguém que vivia como um judeu. Entretanto, em contraste, ele fala que agora eu encontrei a Cristo. Então todas essas coisas para mim estão no passado. Todas essas coisas para mim não valem mais, porque eu entendo que Cristo morreu por mim e agora eu preciso viver conforme aquilo que Ele tem para mim. Então Paulo começa a explanar a grandeza de viver uma vida para Cristo. Então por isso que ele diz: todas essas coisas valiam muito para mim. Então Paulo está falando para nós, e também em primeiro plano aos Filipos, e também para nós, que nós precisamos ter uma vida que busque o Senhor, não de uma forma religiosa. O grande problema que os judaizantes da igreja de Filipos estavam querendo levar eles a viver uma vida de religiosidade. Meus irmãos, a religiosidade é um inimigo que nós temos dentro da igreja e muitas vezes dentro de nós, que nós devemos combater. O grande problema é quando nós estamos vindo na igreja por vir, indo nas conexões por ir, quando nós estamos vivendo uma vida no automático. Isso não basta para Deus.
Isso não é o que Deus quer de nós. Isso simplesmente é viver uma vida na religiosidade. Isso é simplesmente viver uma vida de uma forma que nós não estamos agradando a Deus. Então, pastor, eu posso estar na igreja, vindo nos cultos e não estar agradando a Deus? Pode. Diga para o seu irmão, você pode fazer isso. Quem sabe muitos estão fazendo. Então Paulo diz aqui, no passado, todas essas coisas valiam muito para mim. Mas ele entende que essas coisas do passado impediam ele de conhecer a Cristo. Porque ele coloca um contraste aqui, mas agora eu coloco essas coisas. Eu considero elas como valor algum, aquilo que era muito valioso para mim, eu considero como valor algum para conhecer a Cristo. Mas o versículo 8 é muito mais interessante, porque Paulo sai do contexto de religiosidade e diz, não somente essas coisas, não somente ser um religioso, não somente ser um judeu, eu coloco por perda não somente essas coisas, mas todas as coisas, fora esta, que me impedem de conhecer ao Senhor. Então, igreja, nós precisamos olhar em nossa vida e compreender aquilo que pode estar nos afastando do Senhor, não mais, ou não apenas em uma esfera religiosa, mas quem sabe os nossos pecados, quem sabe a vida que nós estamos vivendo, aquilo que não tem agradado ao Senhor, ou aquilo que eu coloco como primazia na minha vida. Cristo não está, mas o meu carro está, mas a minha família está, não que a família não possa estar, mas Cristo precisa estar no centro. Coloco como prioridade mais o meu emprego. Então aí que está o grande problema. Então por isso que Paulo diz, não somente a religiosidade, mas tudo o que possa estar entre eu e o Senhor, eu jogo fora. Meus irmãos, mas Paulo, ele coloca tão em segundo plano essa questão de todas as coisas, ou a religiosidade, colocar fora para conhecer a Cristo, que ele usa uma das expressões que nós vamos ver na Bíblia que nos choca. A versão mais próxima do original é a King James, que diz, eu considero todas essas coisas como um esterco. Você sabe o que é um esterco? É algo sujo, é algo que não quer de nós que nós venhamos guardar, porque tem vermes, tem micróbios, algo que afeta diretamente a minha vida. Então Paulo compreende que conhecer a Cristo, aí que está a tônica do que nós estamos falando, conhecer a Cristo é muito mais importante do que tudo que eu venha viver em minha vida. Viver para Cristo é muito mais importante do que tudo que possa estar em minha vida. Pastor, eu preciso virar um monge, eu preciso morar na igreja, eu preciso ser um pastor, estudar a teologia. Não, é só você colocar a prioridade de Cristo em sua vida, e tudo que você fizer em esfera religiosa, em esfera familiar, em esfera profissional, Cristo esteja na frente, e isto é, conhecer a Cristo de uma forma como Ele quer ser conhecido por nós. É nós colocarmos Jesus em tudo que nós fizermos. Então Paulo, ele diz, não, a religiosidade não é mais importante do que conhecer a Cristo. As coisas dessa terra não são mais importantes que conhecer a Cristo. E é isto, igreja, que nós precisamos compreender. Deus quer nos levar para níveis mais profundos espirituais. E quem sabe nós não estamos galgando esses níveis, quem sabe nós não estamos galgando chegar aonde o Senhor quer que nós venhamos chegar, porque nós não estamos colocando fora coisas que têm nos afastado do Senhor. Quem está comigo, está me entendendo, diga amém. Então, a partir dessa introdução e desse primeiro texto, nós vamos para um segundo texto, onde nós vamos compreendê-lo melhor. Veja que Paulo, ele fala sobre
um conhecimento que nós precisamos ter. E o texto que nós vamos ler agora também fala sobre uma progressão de conhecimento que nós precisamos ter. O problema, meus irmãos, é que muitos vêm para Jesus e não têm histórias novas com Jesus para contar. Vivem apenas de uma experiência e não conseguem avançar níveis profundos com o Senhor. E não é isso que Deus espera de nós. Não é isso que Deus quer para os seus filhos. Vivem uma vida extremamente rasa. E esse texto que nós vamos ler agora, nós precisamos ler a partir de 2 pontos muito importantes. Ezequiel 47, quando eu ler ele, eu preciso ler com 2 pontos que vão me levar a compreender aquilo que o texto está me dizendo. O primeiro é: o desejo do Senhor é nos levar para coisas mais profundas. Quando você ler esse texto comigo, entenda que a primeira coisa que o Senhor quer falar comigo nessa noite é: o desejo do Senhor é me levar a coisas mais profundas, ou experiências mais profundas. E o segundo é: a profundidade nos levará a um nível de cura sobrenatural. A profundidade nos levará a um nível de cura sobrenatural. Então, entendendo isso, nós vamos fazer a leitura do texto. E o texto diz o seguinte: depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali notei que jorrava água para o leste e por debaixo da porta do templo e passava à direita do altar ao lado sul. Ele me levou para fora do muro pela porta norte e me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água e quando caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava aos meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez a água chegava a meus joelhos. Depois de mais 500 metros chegava a minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo suficiente para atravessar a nado, mais fundo demais para atravessar a pé. Ele me perguntou: filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. Ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos 2 lados do rio. Então ele me disse: esse rio corre para o leste, pelo deserto, até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Por onde a água desse rio passar, haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque a sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde esta água fluir. Pescadores ficarão às margens do rio, desde En-Gedi, desde Englaim. As praias ficarão cobertas de redes, secando ao sol. O Mar Morto se encherá de peixes de toda espécie, como os peixes do mar Mediterrâneo. Mas os brejos e os pântanos não serão purificados e continuarão salgados. Em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de todas as espécies. As folhas dessas árvores nunca secarão, nem cairão, e sempre haverá frutos, e seus ramos produzirão uma nova colheita, e cada vez, pois são regadas pela água do rio que nasce no templo. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Vai dizer: pastor, não entendi nada que você leu. Deixa eu explicar para você. Esse texto, ele é um texto profético. Nós vamos ver muitos textos no Antigo Testamento que falam sobre uma profecia de restauração do povo de Israel. O povo de Israel, após o reinado de Salomão, com o domínio do seu filho Roboão, tiveram uma grande tragédia. O povo de Israel se dividiu em 2, no reino do norte e no reino do sul. Preste muita atenção nisso. E o povo de Israel, um povo escolhido por Deus, um povo que Deus chamou para ser seu,
E quando ele coloca os 10 mandamentos, as 10 palavras, o primeiro mandamento é: não adorarás outros deuses. E o grande pecado de Israel foi que o coração deles foi seduzido por outros deuses. Então, por causa disso, o povo de Israel foi separado. Primeiro, o maior povo, o Reino do Norte, foi levado cativo para a terra síria. O grande castigo para o povo de Israel foi, primeiro, separá-lo, e segundo, levar o povo cativo para um lugar, para uma terra estranha. O segundo cativeiro de Israel, agora do Reino do Sul, aonde existe uma promessa messiânica, da onde viria o Salvador e o Messias, e de fato Jesus veio da tribo de Judá, foi levada cativa pelo rei Nabucodonosor para a Babilônia. E a partir daí, igreja, que essa palavra profética começa a fazer sentido. A presença do Senhor no Antigo Testamento se dava através do templo de Israel. O Senhor se manifestava, o Senhor falava com o seu povo, o Senhor perdoava o pecado do povo através do templo, aonde a presença do Senhor estava. E o povo de Israel foi levado cativo, agora para a Babilônia, por permissão do Senhor. Em cerca de 1586 a.C., o templo de Israel, assim como Jerusalém, foi destruída por Nabucodonosor. Então Israel estava devastada, porque Deus tinha com o seu povo uma forma de demonstrar a sua aliança. Uma delas era através da terra. O Senhor tira Israel dessa aliança por causa do seu pecado, porque desacreditaram do Senhor, porque afastaram o seu coração do Senhor, e leva eles para a Babilônia. E além de levar para a Babilônia, o Senhor faz com que o templo e Jerusalém sejam destruídos. Aí vem a palavra profética do Senhor para a nação de Israel. A palavra profética para a nação de Israel era que Deus traria uma restauração novamente do templo, aonde o povo iria voltar a adorar. E de fato isso aconteceu por intermédio de Zorobabel. Mas essa palavra, ela tem uma conclusão, ela tem na verdade um cumprimento em Zorobabel, quando Deus faz com que o templo seja reconstruído. Mas ela também tem uma palavra escatológica, que havia uma restauração futura sobre novos céus e nova terra. Compreendendo isso, igreja, nós vamos ver que Deus traz uma promessa de restauração para a nação de Israel, e não somente para a nação de Israel, através da restauração do templo. E a partir disso que nós vamos compreender o que Deus tem para falar conosco nessa noite. Todos estão me entendendo? Então Deus fala para a nação de Israel: vocês não vão ficar mais presos, eu tenho esperança para vocês. Eu tenho para vocês uma palavra onde o templo, onde a terra será restaurado. Só que essa restauração vai ser como eu quero e como eu estou mostrando para vocês. Igreja, o trabalhar de Deus na nossa vida não é como nós queremos, não é como nós pensamos, não é como nós arquitetamos, e não é como nós colocamos nos planos da nossa vida. Tanto é que o sábio Salomão, ele diz o seguinte, que o homem faz planos, mas a palavra final vem da boca do Senhor. Então tudo que Deus faz na nossa vida, a maioria das vezes, não será como nós pensamos, como nós planejamos, mas sim como Deus sonhou e planejou para a nossa vida. Só o que Deus mostra para o profeta, através dessa visão, que essa restauração para com a nação de Israel não seria como eles pensavam, mas como Deus estava sonhando para eles. Então, a primeira coisa que nós vamos entender é que existe um convite do Senhor para nós sairmos daquilo que é superficial. O versículo 1 até o 6 mostra que o anjo, pode deixar aberto o texto,
na vida do profeta, ele faz as coisas de uma forma progressiva. Você sabe o que é progressivo? Progressivo é aquilo que sempre vai aumentando. Então Deus mostra através de uma visão para o profeta Ezequiel o que ele espera do seu povo e o que ele espera de nós. Não é vivermos uma vida parados, mas uma vida onde nós estamos caminhando na direção que Deus tem para nós. Veja que existem coisas que Deus faz, apenas Ele faz na nossa vida, mas existem coisas que nós precisamos andar lado a lado com o Senhor. O capítulo 37 de Ezequiel fala que quando Deus deu uma visão a ele, uma primeira visão, é que, antes dessa, melhor dizendo, é que ele precisava ir, ou que ele foi até um vale de ossos secos. Mas para essa visão, o Senhor levou Ezequiel até esse lugar. Mas em Ezequiel 47, nós vamos ver que o Senhor não tirou Ezequiel da onde ele estava e levou ele para as margens do rio, onde ele queria que ele estivesse, mas, diga comigo, mas o Senhor fez, só eu falo, com que Ezequiel andasse lado a lado com ele, para experimentar níveis que o Senhor tinha para a vida dele. Ezequiel, ele andou 1.500 metros, os primeiros 500 metros, as águas davam nos seus tornozelos. O texto diz que o anjo mediu mais 500 metros e as águas deram nos seus joelhos. Mais 500 metros, as águas deram nos seus lombos. Esses 3 níveis mostram que existem na nossa vida coisas que nós vamos caminhar lado a lado com o Senhor. Ele vai fazer por nós, mas ainda nós vamos estar dependendo das nossas forças. Sabe, igreja, o Senhor não quer que nós sejamos um corpo parado. O Senhor anseia que nós sejamos um corpo em movimento. O Senhor quer que nós venhamos buscar mais dele. Assim como o apóstolo Paulo disse, eu coloco por perda tudo aquilo que me atrapalha de conhecer o Senhor. Então nós não podemos mais continuar vivendo uma vida rasa. É isso que o Senhor está dizendo para nós. Nós não podemos viver mais uma vida apenas com testemunhos do passado. Nós não podemos viver uma vida apenas com experiências que nós tivemos quando nós conhecemos a Cristo apenas. Existem coisas que o Senhor quer fazer de nós, mas para que isso aconteça, nós devemos caminhar na direção que Deus está nos apontando. O texto diz isso, que ele mediu, e o anjo disse para Ezequiel, me segue. Mediu mais 500, me segue. Mediu mais 500 e disse, me segue. Sabe, Deus está falando tantas coisas para nós, mas porque muitas vezes nós estamos vivendo uma vida preguiçosa, uma vida que não quer mais de Deus. As coisas estão passando, as coisas estão andando e nós simplesmente ficamos parados em águas que batem apenas nos nossos calcanhares. Deus quer fazer conosco algo, mas nós precisamos andar na direção dele. Até chegar a um nível que Deus sonha para todos nós. Esse nível é quando nós não dependemos mais de nós. É o nível quando nós estamos nadando em Deus, que nós estamos nadando nas suas águas, vivendo coisas sobrenaturais. Gente, quem vive uma vida rasa não consegue experimentar aquilo que Deus tem no campo sobrenatural para cada um de nós. Aí nós estamos vivendo apenas de domingo a domingo, ou de célula em célula, ou de oração que nós fazemos apenas com as pessoas e não conseguimos evoluir naquilo que Deus tem para nós. Quantos estão me entendendo? Existe uma citação muito interessante para esse texto, que Luciano Subirá diz o seguinte, que o anjo, quando falava para Ezequiel, tem mais 500 metros, ele estava dizendo para Ezequiel o seguinte, continua comigo que ainda não acabou. Sabe, igreja, nós nos contentamos com pouco,
Às vezes porque Deus tem coisas maiores, mas porque Deus nos deu apenas uma amostra daquilo que Ele pode fazer conosco no futuro, e nós nos contentamos apenas com aquele bocado que Ele nos deu. Se Deus tem algo para a sua vida e tem mandado você continuar, você seguir, Ele está dizendo para você: aquilo que você está vivendo é bom, mas aquilo que eu tenho para você lá na frente é melhor ainda. Nós não podemos mais ficar parados em níveis superficiais. Deus quer nos levar em lugares aonde nós vamos experimentar coisas que aqui nessa terra apenas nós não teremos condição de experimentar. Sabe o que Deus quer daqueles que são seus filhos? Que tenham com Ele uma caminhada progressiva, não uma caminhada de coisas superficiais. O versículo 6 em diante, o anjo diz o seguinte para o profeta: preste atenção agora nas coisas que você vai ver. Você chegou em águas profundas, eu trouxe você nessa caminhada até coisas profundas, sobrenaturais, onde os seus pés não podem mais encostar no chão. Agora preste atenção. Sabe o que o texto está nos dizendo? Que existem coisas que nós vamos experimentar em Deus apenas quando nós dependermos completamente dEle. O Senhor não mostrou coisas sobrenaturais para Ezequiel quando as águas estavam nos pés, quando as águas estavam nos joelhos, quando as fontes que não é o Senhor. E nós não estamos conseguindo viver aquilo que Deus tem para nós. Em João capítulo 7, Jesus, ele diz: eu sou a água da vida. A água que o Senhor tem para nós é Cristo. E o grande problema é que nós não estamos colocando por perda todas as coisas para conhecer essa água que mata a nossa sede. Essa água que tira o vazio da nossa alma e nos faz viver uma vida para o Senhor. Porque nós não queremos caminhar em níveis maiores, porque isso vai exigir de nós perdas. Eu vou te falar algo e você não esqueça mais disso. Todo ganho gera uma perda. Todo ganho que você tem na sua vida, você tem uma perda. Quando você casou, você ganhou uma esposa. Mas o texto diz que homem e mulher precisam deixar pai e mãe. Todo ganho exige que você deixe algo. Quando você vai comprar um carro, você não vai dizer para a pessoa: me dá o carro, que o carro é meu. Não. Você precisa deixar o dinheiro para que você ganhe o carro. Muitos não querem caminhar em níveis profundos. Muitos não querem ir na direção que Deus está falando. Porque não querem deixar a religiosidade. Porque não querem deixar as coisas que têm o afastado do Senhor. Mas, assim como o anjo disse para Ezequiel: vem mais 500 metros. Continue, que ainda não acabou aquilo que eu tenho para a sua vida. O Senhor diz para nós nessa noite: não fique parado, ainda tem mais uma jornada, ainda tem mais uma milha, ainda tem mais um trecho que você precisa percorrer para conhecer o Senhor. E eu faço a seguinte pergunta nessa noite. Primeiro um pedido: se coloque de pé. E a pergunta é: o que você precisa perder para ganhar Cristo? O que você precisa perder para achar Cristo? O que você precisa evoluir na sua caminhada para sair de águas rasas e ir em águas mais profundas? Quem sabe, meu irmão, você apenas conquistou as águas pelos lombos,
mas você não tem visto coisas sobrenaturais, é porque você não tem mergulhado ainda nesse rio. E quando nós mergulhamos em Cristo, que é o rio, existem águas que saem, existem águas que curam. A promessa é que o lugar morto tornará a ter vida, que o lugar morto tornará a ter vida. Quem sabe nessa noite você precisa de vida em sonhos que estão mortos. Quem sabe nessa noite você precisa de vida em você que parou. E a palavra do Senhor para nós nessa noite é: ainda não acabou. Ainda não acabou. O Senhor quer fazer mais.